Olá pessoal, eu hoje vou trazer o vídeo de balanço do ano 2023. Eu tenho todos os livros aqui pousados na minha nova mesa da sala, espero que não partam o vidro. Estou contente com o que li, vejo aqui alguns calhamaços, livros que já queria ler há mesmo muito tempo, finalmente li este ano. Apesar de tudo, não posso dizer que seja uma grande quantidade de livros, mas pronto, contente com o que li, vamos então passar a mostrar os livros. Eu vou mostrar os livros por ordem cronológica, portanto, desde janeiro até ao último livro que li. O último livro que li, vocês têm aqui uma pequena opinião no canal, que está no último vídeo de últimas leituras e assistidos, tanto filmes como séries. Vamos então ao primeiro livro que eu terminei do ano 2023, que foi precisamente no dia 1 de janeiro, que é o livro do Stendhal, Armance, que tem assim esta capa. Este é nada mais, nada menos do que o primeiro livro deste escritor francês, mais conhecido pelo livro dele, Vermelho e o Negro, um livro que eu também já tive a oportunidade de ler. Este aqui, apesar de não ser tão bom, vai lidar com praticamente os mesmos tópicos, o primeiro amor, apesar daqui os personagens não serem tão marcantes como os do seu romance posterior, O Vermelho e o Negro. Quem leu conhecerá certamente o personagem Julia Sorel, que é dos personagens mais marcantes então da literatura. Este aqui, apesar de não ser, mais uma vez, tão interessante, se calhar como esse, vale a pena conhecer para fazer check nas obras de Stendhal, que infelizmente são muito poucas. Em seguida, penso que ainda em janeiro, eu li o livro do Daniel Keyes, que foi publicado pela Relógio d'Água, Flores para Algernon. Eu, na altura, quando fiz esta compra no site da Relógio d'Água, eu, na verdade, queria ler um pouco mais de ficção científica, e esta foi uma das opções. Tinha sido um lançamento mais ou menos recente, e não tinha grande ideia do culto que se pratica a este livro. E fiquei um bocadinho impressionado depois de perceber isso. Foi um livro que, apesar de eu ter gostado, da ideia ter sido bem pensada, não é? Portanto, é um livro que vai falar acerca de uma experiência que vai tornar um homem com um intelecto, talvez um pouco reduzido, vai torná-lo um autêntico savant. Portanto, um homem que consegue decorar absolutamente tudo, aprender todas as línguas, dominar todas as ciências e vai se tornar simplesmente a pessoa mais inteligente à face da Terra. É uma pessoa que lida constantemente com bullying, que tem uma relação muito difícil com a própria família e com os cientistas que acompanham esta experiência. E apesar então deste conceito ser bastante interessante, o livro em si, a fórmula, acaba por ser talvez um pouco previsível. E o livro é bastante circular, um aspecto que eu, por acaso, aprecio, mas penso que, uma vez que foi formulado como conto, talvez o conto original fosse o suficiente para passar a mensagem. Em romance, acho que se estende e acaba por perder um pouco o interesse. Portanto, para aquelas pessoas que realmente têm este livro como um grande favorito da vida, eu compreendo, mas infelizmente não se tornou num grande favorito meu. Passemos então ao próximo. Fiz questão de continuar a ler Dostoiévski, portanto, apesar de ter lido alguns dos seus calhamaços, depois deixei um pouco este escritor russo de parte, dadas as minhas tentativas falhadas de ler o romance dele, O Idiota, mais do que uma vez. E decidi continuar então a ler Dostoiévski com este, O Eterno Marido. Nós cá em casa temos duas edições, esta é uma edição da Presença, temos também a da Relógio d'Água, e este foi um livro que me surpreendeu imenso. Ainda no outro dia estávamos a comentar este livro aqui em casa, e lembrava-me dos nomes dos personagens, o que não deixa de ser bastante curioso, tendo em conta que este é um romance russo. Como vocês sabem, aqueles nomes todos, patronímicos, por aí fora. É um livro que vai falar sobre traição, portanto, temos como personagem principal um homem que acaba por interferir numa relação, mas aqui o título diz respeito ao marido que é traído e a relação que eles depois vão ter os dois após a morte da mulher com a qual estiveram os dois envolvidos. Enfim, a história é magnífica. Em poucas páginas, o Dostoiévski condensa aqui tudo o que há de bom na literatura. Recomendo imenso. Foi um dos grandes favoritos do ano e vai certamente aparecer na lista de favoritos de 2023. Continuamos com um calhamaço. Uma escritora que eu não conhecia, foi o primeiro contacto. Vou gostar de ler mais livros dela, sem dúvida. Este livro foi comprado mais pela capa, talvez. E estou a falar da Nossa Parte da Noite. Aqui o romance da escritora Mariana Enríquez.
E posso dizer uma coisa, portanto, às vezes uma pessoa fala sem conhecimento de causa. E agora, depois de ter lido os livros do Stephen King, posso perfeitamente apontar aqui as inspirações da Mariana Enríquez e perceber que existem aqui várias inspirações claras aos livros, então, deste escritor americano. Em especial A Hora do Vampiro. Portanto, existe aqui todo esse aspecto deste adulto com a criança. Aqui no livro da Mariana Enríquez são pai e filho, no caso do Stephen King já não. Mas depois também todo o envolvimento aqui do sobrenatural. É um livro que vai lidar com cultos, com magias negras, com investigações, coisas mesmo horripilantes. Foi um livro que me surpreendeu, conseguiu manter então o meu interesse por todas estas páginas. O final soube a pouco, infelizmente. Mas fiquei bastante contente de o ler e acho que se vos interessar aqui os temas que a Mariana Enríquez aborda, talvez seja uma leitura interessante. Depois, um clássico, o clássico da ficção científica norte-americana, portanto, dos Estados Unidos, que é aqui o Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury. Há muito tempo que eu adiava a leitura deste livro, achava que talvez fosse um livro um pouco overrated pela mensagem que toda a gente passava, de que este é um livro que fala de bombeiros que, em vez de salvar pessoas, queimam livros. E ok, a forma de resumir esse livro, recorrendo simplesmente a essa frase, é extremamente redutora. Eu não posso dizer o quão redutora é. Este é um livro com uma mensagem belíssima de como nós nos tornamos obras vivas, se quisermos, da forma como nós também encaramos a própria literatura, a importância que a literatura pode ter nas nossas vidas como exemplo, quer para o bem, quer para o mal. E aqui o nosso personagem tem uma espécie de epifania graças a uma menina bastante importante aqui no livro, que, se não estou em erro, se chama Clarice. Fabuloso. Entretanto, compramos uma coletânea dos contos, não vou dizer completos, mas uma grande seleção de contos do Bradbury, e já temos mais livros destas edições. É para continuar a ler. Leiam Fahrenheit 451, se vocês ainda não leram. É bestial. E, sem dúvida, nos favoritos de 2023, contem com isso. Em seguida, li finalmente este romance do Mishima, que eu já tinha uma catrafada de anos. Este era um livro que estava na minha estante do quarto quando eu vivia com os meus pais e já o tinha há mesmo muitos anos. Aqui o Templo Dourado do Mishima, com tradução de Filipe Jarro, uma edição da Assíria Alvim. Mishima é um escritor que me interessa muitíssimo e este livro foi uma... Apesar de não ser um livro autobiográfico, eu acredito que existe alguma coisa do próprio autor neste personagem principal, apesar desta história se basear em factos verídicos. Portanto, sem querer revelar muito, isto vai contar a história de um seminarista que incendeia aqui um templo no Japão. Mas o interessante não é conhecer esses detalhes que são factuais, é mesmo a jornada que o personagem faz. Percebemos que é um personagem com muitas inseguranças, é um personagem que é também, de certa forma, desdenhado pela sociedade, pelos pais, enfim. E acaba por ser aqui uma viagem maravilhosa conhecer este personagem que depois tem um desvio um pouco triste, digamos assim, talvez não merecesse esse desfecho. Gostei bastante. Mishima está a ser bastante traduzido cá em Portugal pela... Deixem-me confirmar... Penso que será pela Livros do Brasil, se não estou em erro, creio que sim. E ele tem uma série de livros que eu vou adorar conhecer. Entretanto, já temos aqui outro livro dele pela Vintage. É um escritor que eu quero continuar a ler, sem dúvida. E o meu primeiro contacto com Mishima foi um conto, aliás, foi uma coletânea de contos pela Relógio d'Água, A Morte em Pleno Verão e outros contos, que eu já falei bastante aqui ao longo do canal. Depois, por recomendação do Emanuel, ler finalmente o romance do Conrad, Além do Coração das Trevas, e essa escolha recaiu aqui sobre o Vitória, que tem elementos excelentes. Apesar de tudo, eu acredito que talvez vá preferir outros romances do Conrad, mas aquilo que li gostei, fascinou-me, a forma como a história se desenvolve e como ele vai contando as narrativas de forma quase que paralela, em versões diferentes, com pontos de vista diferentes também. E acaba, no fundo, também por ser uma aventura
e também uma tragédia. É um livro bastante grande, talvez por ser deste tamanho, talvez não me tenha entusiasmado assim tanto. No entanto, conto ler mais livros do Conrad e, felizmente, não faltam boas opções aqui nas estantes. Portanto, gostei. Foi interessante conhecer aqui o Conrad num registro completamente diferente daquele que nós encontramos no Coração das Trevas. Depois, aquele que é sem dúvida também um dos grandes livros de 2023, o Ethan Frome, da Edith Wharton. É um livro que, aliás, todos estes livros que eu já falei têm opinião aqui no canal. A partir de determinado momento eu deixei de fazer opiniões específicas para cada livro, já não vejo tanta necessidade disso. No entanto, este livro em particular tem, como todos os outros que eu vou falar, salvo aqui algumas exceções. Foi um livro que eu gostei imenso. Existem aqui determinados aspectos da história que não vale a pena discutir, porque senão vão tirar alguma da novidade e da surpresa que é ler esta novela, conto, talvez, é uma coisinha mesmo muito curtinha. Recomendo mesmo muito. Portanto, vai tratar aqui da relação de um homem com a sua mulher e acabam por receber em sua casa uma prima distante, porque a mulher é bastante debilitada, sofre bastante de saúde, ou melhor, tem uma saúde bastante debilitada, e esta prima vem para os ajudar ali nas tarefas domésticas. E depois começa-se a criar uma ligação especial entre este homem e a prima da sua esposa. Mais não conto. Leiam Ethan Frome se ainda não tiveram a oportunidade. Curtinho é, portanto, demorarem muito tempo também não é desculpa. Depois, um livro que eu já queria ter lido há mais tempo. Houve uma tentativa falhada. Esta leitura não me correu lá muito bem na primeira tentativa. Enfim, tornou-se sem dúvida também um dos grandes livros de 2023 e estou a falar do Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. É um livro complexo, é um livro que vai ao pormenor, que vai então a todos os detalhes da vida deste homem, porque é no fundo também uma longa carta, uma longa missiva que Adriano faz àquele que será o seu sucessor, apesar de não ter sido o imperador seguinte, Marco Aurélio, o grande imperador filósofo. É um livro formidável, que exigiu certamente da Yourcenar um trabalho árduo. Por sorte, não se perdeu na história. Ela conseguiu resgatar este livro anos mais tarde e graças então a essa descoberta conseguiu terminar este romance e felizmente temos agora a possibilidade de o ler. Portanto, se vocês se interessarem por história de Roma, ou então não, por biografias ficcionadas, algo assim do género, talvez este livro vos interesse. É uma história lindíssima. Não vão para a leitura deste livro, contanto que isto vai ser uma história de amor entre Adriano e Antino, ok? Acho que essa ilusão precisa de cair um bocadinho por terra. Isto não é uma história de amor, é a história da vida de um homem notável, que quis fazer a diferença. E, em certo sentido, fê-lo. Depois temos uma das grandes surpresas de 2023, que foi este Mistérios, do Knut Ansum. Nós temos simplesmente aqui na capa uma frase do Thomas Mann, que diz que Ansum é o maior escritor de sempre. Eu este livro não comprei por motivo nenhum em especial. Portanto, provavelmente o livro estaria em promoção. Eu quis ler Knut Ansum, portanto já queria ler há mesmo muito tempo. Foi esta a escolha por ser dos que estava mais baratinhos. E o livro foi uma autêntica surpresa. Existe adaptação, fala sobre um personagem chamado Nagel, que é um personagem muito peculiar, quase kafkiano, que vai entrar aqui na dinâmica de uma pequena terra e vai virar tudo do avesso. E tanto assim entra, melhor, assim como entra, também sai e as coisas voltam ao normal. É quase que mostra a pouca importância que nós de facto temos no mundo. E Nagel, apesar de tudo, é um personagem marcante. Mas mesmo assim, não o suficiente para fazer a diferença aqui, pelo menos na vida desta aldeia. Mas enquanto está presente, vira tudo do avesso. E é de facto um mistério autêntico. Vocês não sabem de onde vem, qual é o seu passado, quais são os seus desejos. Enfim, um autêntico mistério. O título não poderia estar mesmo mais bem aplicado. Leiam, se vocês quiserem ser surpreendidos. E Knut Ansum é para continuar. Penso que é o Fome, que já mora cá nas estantes. Depois, o único livro que eu li e reli
no mesmo ano, que foi aqui o livro do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, que é um grande clássico. Esta edição em particular que nós temos cá foi uma tradução que o Jorge de Sena fez, um livro que aqui no prefácio ele elogia bastante como um autêntico poema e sinceramente deixou-me um bocadinho indiferente. Claro que é uma história belíssima, vale a pena ser lida, a mensagem é maravilhosa, mas não surpreende. Talvez porque nós já tínhamos lido tantas outras coisas que se inspiraram em livros como este, que depois este livro invariavelmente perde o encanto, apesar de ter sido um dos originais neste registro. Do Hemingway já li outros romances, daqueles que são um bocadinho mais falados. Este aqui seria, porventura, o livro dele mais conhecido, mais lido. Pronto, desiludiu-me um bocadinho, por isso é que eu fiz questão de o reler pouco tempo depois, mesmo assim soube-me um pouco a pouco, passo a repetição, e deixo então aqui o registro. A história é mais do que conhecida, trata então da ida de um pescador no seu pequeno esquife, no seu barco, para pescar, um pescador que já não pesca há mesmo muito tempo, já começa a ser gozado na pequena aldeia pescatória onde ele mora, e ele encontra-se com o maior peixe que alguma vez viu. E depois trata do duelo, e o desfecho é, como vocês hão de supor, bastante triste. E existe depois aqui uma ligação extra especial que este velho tem com o menino, que é maravilhosa. Apesar de não me ter surpreendido, leiam, acho que é um livro fundamental e vale a pena conhecer. Agora, não pensem que o registro do Hemingway é assim em toda a sua obra, não é? Porque ele depois, nos outros romances, muda bastante. Depois um livro que eu gostei mesmo muito, mesmo muito, em determinadas passagens, depois houve outras que já não me interessaram assim tanto, mas foi este aqui, Os Livros da Minha Vida, do escritor Henry Miller. A tradução, eu fiz questão de apontar isso no vídeo de opinião que fiz deste livro, a tradução não está das mais felizes porque não é os livros da minha vida. Portanto, ele não vai discutir todas as obras que o influenciaram ou que ele gostava de ler, apesar disso estar aqui também. Não, na verdade são os livros na minha vida, The Books in My Life, ou Books in My Life, acho que é assim que é o título original deste livro, vou até fazer aqui questão de confirmar. Exatamente, The Books in My Life, que faz todo o sentido, portanto, mais do que fazer uma lista de livros, apesar de nós termos isso aqui no fim, ele vai falar dos livros que o acompanharam, das pessoas que ele conheceu graças aos livros e o impacto que esses livros tiveram, então, na sua vida. Mais então do que ser ensaios literários. Apesar dele aqui mostrar uma particular interesse em discutir os livros que o formaram, portanto, os livros que o acompanharam na infância. E houve um autor em particular que eu fiquei bastante curioso de ler, que ele discute aqui mesmo muito, que é, agora falha-me o nome, mas é o escritor que escreveu o livro As Minas de Salomão, que tem então tradução também bastante conhecida do Eça de Queiroz e que muitas vezes é até incluído em coleções dos livros do Eça de Queiroz. Foi um livro bastante bonito, com muita ternura. Se às vezes vocês tiverem a ideia de que o Henry Miller, por escrever então mais livros com um teor talvez um pouco mais erótico, mais sexual, não é de todo o tom neste livro. Portanto, podem ler com confiança. Era sem dúvida um erudito, uma pessoa apaixonada por aquilo que fazia e também por aquilo que lia. Depois, o livro que eu já tinha a obrigação de ter lido, sem dúvida, não é? Portanto, aqui a Ilíada, à semelhança do Memórias de Adriano, tinha sido uma leitura falhada aqui há uns tempos e disse, não, 2023 vai ser o ano, eu vou ler a Ilíada de Homero. E leu-se. E leu-se tão bem. Esta é uma edição que não tem as notas, nem, portanto, os comentários que o Frederico Lourenço depois fez para a Odisseia. Portanto, é um livro mais enxuto, mais semelhante à edição que nós já tínhamos da Cotovia. É um livro que se lê de maneira fabulosa. Não há aqui pontos mortos na ação. Homero está sempre a entregar. Existe, contudo, uma passagem que vos pode atrasar um pouco, ou talvez vos aborreça, salvo seja, que será então aqui o canto em que Homero vai listar todos os intervenientes na guerra. Portanto, este é um livro que dispensa apresentações, vai discutir a guerra de Troia, dos gregos contra os troianos, e sim, portanto, foi uma fabulosa surpresa o momento em que Aquiles descobre que o seu amigo Patroclo
está morto é assombroso. Assombroso a forma como ele se descabela, se atira à terra, é maravilhosamente escrita, e isso também diz muito da tradução do Frederico Lourenço, que soube trazer toda essa carga emotiva que o Homero já tinha impregnado no poema original. Portanto, os épicos são para continuar, e se vocês não viram os livros para 2024, vejam esse vídeo, por favor. Para acompanhar então aqui a leitura da Ilíada, ou melhor, depois de ter terminado, eu fiz questão de ler este livro da Rachel Bespaloff sobre a Ilíada. É uma escritora que não é assim tão conhecida, mas ela vai tecer aqui várias opiniões sobre esta obra e vai fazer também comparações bastante interessantes, por exemplo, entre Homero e Tolstói. Este foi um livro muito baratinho que eu consegui encontrar já há alguns anos. Não sei se está disponível, se por acaso vocês conseguirem deitar-lhe a mão por alguns euros, acho que faz todo sentido terem na vossa biblioteca. Um livro, agora, que talvez tenha sido uma pequena desilusão, acho que sim, mas como nós não sabemos se esta autoria é de facto fidedigna ou não, pronto, também não diz nada aqui do escritor. Enfim, Oscar Wilde com o seu Télénie, ou O Reverso da Medalha. Este é um livro bastante erótico, é um livro muito diferente do resto das obras que o Oscar Wilde produziu. Tem vários elementos que eu considero interessantes, no entanto, acaba muitas vezes por cair no ridículo e no previsível. Diz-se que este livro terá sido conduzido, ou pelo menos começado pelo Oscar Wilde, mas que depois terá passado por várias mãos. Se vocês não sabem, é um livro que vai então lidar aqui com um tema mais associado aqui à homossexualidade, principalmente ali nos finais do século XIX. Só por aí já tem o seu lugar na história e vale a pena ser lido. Se estão à espera realmente de uma história que vos transforme, desenganem-se, não será isso. Apesar de tudo, gostei. Tem momentos, então, mais uma vez, que eu reconheço como bons. Apesar de tudo, não é um livro que eu tenha bastante necessidade de reler em breve, pelo menos. Outro livro que também me deixou um pouco aquém, ou ficou um pouco aquém das expectativas, foi aqui o livro do Sándor Márai, As Velas Ardem Até ao Fim, com outro título no Brasil, chamado As Brasas. Penso que ficou assim. É um livro que quem lê geralmente tende a gostar bastante e é, no fundo, um reencontro de dois amigos, sendo que existe aqui um segredo, que à medida que vocês vão lendo, vão percebendo do que é que se trata, que é previsível. Apesar de tudo, vocês só têm a versão de um amigo. É só um amigo que fala nesse encontro e talvez por isso o livro fique um bocadinho desnivelado, digamos assim. Não é uma obra redonda e também não é uma obra que surpreenda. É um livro que vai falar então sobre traição, sobre a amizade e no fundo é isso. Se vale a pena ler, sim. Se vai ser o favorito da vossa vida, talvez. Da minha, infelizmente, não foi. Depois, um livro de uma escritora incontornável, sempre maravilhosa, sempre com uma agudeza de espírito bastante pertinente, que é aqui a Virginia Woolf. Ainda nos dias de hoje é pertinente. Um Quarto Só Seu. Um livro que eu gostei bastante de ler, que vai discutir, acima de tudo, o papel da mulher na literatura, ou a forma como a mulher é capaz de produzir literatura e o que é que ela precisa para produzir boa literatura. Determinados elementos, então, que ao longo dos tempos as mulheres tiveram que lutar para ter e que nem sempre tiveram. E algumas delas, infelizmente, por não terem então essas capacidades, não foram capazes de produzir obras, as obras das quais seriam capazes. Tivessem tido então outras oportunidades. Vale a pena ler. Esta é uma edição mais recente da Penguin. Okay? Portanto, Penguin clássicos. Depois voltei ao Murakami, no registro de não ficção, portanto, o Murakami mais autobiográfico. Se vocês viram o vídeo do... Eu tenho uma opinião do Murakami, que é O Escritor enquanto Corredor de Fundo, que é um livro de memórias do Murakami, a forma como ele se tornou romancista. Ele conta grande parte da sua jornada enquanto escritor, mas também enquanto maratonista. É um livro que, sem ser um livro de autoajuda, talvez vos ajude mais que muito bom livro de autoajuda que por aí anda.
É sensacional, está cá editado pela Casa das Letras. Mais recentemente foi publicado o livro Novelist as a Vocation. É um livro que vai falar então dos mesmos elementos, portanto, da forma como Murakami encara a escrita, como é que ele se prepara, entre outras coisas. Foi um livro que, se vocês já tiverem lido esse outro, não vos vai surpreender por aí além. A escrita é mesmo muito simples. Murakami não está aqui a papaguear coisas, se bem que às vezes pode dar essa sensação, porque pode repetir-se, e foi o que acabou por acontecer. Portanto, não sendo um livro que nos revele mais do que aquilo que eu já sabia, ficou um bocadinho também aquém das expectativas. Apesar de tudo, se vocês tiverem interesse, se tiverem ambição de ser um escritor conhecido, ou pelo menos de sucesso, como foi aqui o caso do Murakami, acho que faz todo o sentido ler aqui este livro. Depois, um livro que eu achei surpreendente, bem construído, e depois sim tive finalmente a oportunidade de ver o filme, assim é que é, O Exorcista, do Blatty, William Peter Blatty. Este é um livro que, infelizmente, acho que está sem edição cá em Portugal. Esta é uma edição antiga, da Europa América. O livro, acho que também dispensa apresentações, é a história de terror mais conhecida, se deixarmos ali de parte o Drácula e o Frankenstein, não é? Portanto, é um livro que vai lidar com a possível possessão de uma menina chamada Reagan, e vai envolver aqui todo um aspecto religioso, de padres que vão começar a ponderar, então, na existência do demónio, pelo menos deste demónio em particular. É um livro fabuloso porque em momento algum vos dá uma resposta direta sobre o que de facto está a acontecer. Se a menina está a ter um surto psicótico ou se de facto está possuída. E é essa a angústia que torna este livro tão bom. Apesar de tudo, o livro, esta edição em particular, tem aqui alguns elementos que deixam um bocadinho a desejar, nomeadamente no campo da tradução, mas é um livro que eu, sem dúvida, irei reler e que gostaria de ter no original. Depois, tem aqui um livro do escritor Hugo von Hofmannsthal, que é a carta de Lord Chandos, que é uma carta bastante simples deste personagem que o Hugo von Hofmannsthal criou, chamado Lord Chandos, que vai escrever ao Francis Bacon, se não estou em erro. Portanto, isto é algo que se passa ali no século XVII. Creio que sim. Deixem-me ver de quando é que isto está assinado, porque agora falha-me aqui esse facto. Esta edição é bastante interessante porque, além então da obra, vai ter elementos da biografia do Hugo von Hofmannsthal, que no seu tempo era conhecido como um grande prodígio, e esta então é uma carta que este Lord vai escrever ao Francis Bacon, que era um grande erudito então ali britânico, sobre a sua incapacidade de escrever. E, falando da incapacidade de escrever, vai conseguir escrever uma carta belíssima. Portanto, é um livro que vale a pena conhecer. Existe esta edição, tem também uma edição da Relógio d'Água, é muito curtinho, apeteceu-me reler, gostei igualmente da leitura. Depois, este aqui é um livro que foi enviado pela Quetzal, também foi uma grande surpresa. Eu não contava ler um livro destes tão cedo, não conhecia este livro antes de o receber, antes de o ver nas livrarias, que é aqui do Gonzalo Torrente Ballester, a saga Fuga de JB. Alucinante, uma história em que vocês estão permanentemente desorientados, mas que vai falar, acima de tudo, da mitologia de uma cidade ao longo de várias gerações, premiada então aqui essa história de várias figuras eminentes que vão interagir com uma série de personagens JBs que vão ser uma espécie de salvador aqui desta terra, desta hipotética cidade espanhola. Vale a pena conhecer, preparem-se, é para esta viagem psicadélica. Em 2023 li o livro mais lido por toda a gente de Saramago, sem dúvida, que é aqui o Ensaio sobre a Cegueira. Li este livro em menos de 24 horas e acho que isso já vos vai dizer da forma como o meu estado de espírito na altura. Li o livro de forma voraz, então surpreendeu-me. Na altura tinha tido um conhecido que tinha lido este livro e que
não tinha gostado assim tanto. E eu já estava um bocadinho preparado para não gostar, não, a minha opinião não corresponder àquela da maioria, mas acho que sim. Portanto, aquilo que é contado aqui neste livro do Saramago em particular é feito de uma forma tão viva que realmente, depois de ver o filme soube-me a pouco. Portanto, acho que este livro acaba por ser muito mais visual na desgraça que seria um mundo em que todos nós, por algum motivo, perdemos então a visão, à exceção aqui da mulher do médico. É uma leitura excelente, pretendo reler e espero que na releitura ele se sustenta. Agora, um livro que eu também é aqui uma releitura, por acaso fiz algumas releituras ao longo do ano e com isso estou bastante contente. Que é aqui o livro do Salinger. Esta foi uma releitura, só que foi uma releitura no original. Eu inicialmente li o livro numa edição bastante antiga da Livros do Brasil, da Catcher in Dry. Portanto, O Apanhador no Campo de Centeio ou À Espera no Centeio, vários títulos para este livro. Formidável, adoro de Salinger e ler este livro foi maravilhoso. É um livro que facilmente se pode não gostar. O personagem é um personagem com algumas digamos com algum desgosto pela vida e à medida que vamos lendo o livro vamos percebendo o porquê então dessa insatisfação, desse desassossego. É um jovem a quem tudo e todos desaponta. E é o próprio espírito do adolescente materializado em livro. É impressionante depois pensar que este livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Com um escritor mesmo no campo de batalha. É assim uma coisa super bizarra de pensar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e os cenários são completamente diferentes. Fabuloso. Se não leram então este livro do Salinger, acho que devem dar uma oportunidade sem qualquer dúvida. Depois aqui mais uma recomendação do Emanuel, que já me pôs a ler 2 livros do Graham Greene. Neste caso, o livro de 2023 foi o Travels with My Aunt, sendo que eu, aqui há uns anos, tive a oportunidade de ler The End of the Affair. Este Travels with My Aunt é infinitamente mais engraçado. Temos aqui um twist final também expectável, mas mesmo assim bastante giro. Dá ali é cereja no topo do bolo. É um livro bem amalucado de um senhor que se aposenta e que de repente é surpreendido por uma tia com o qual ele não tem uma relação muito particular e que o leva a viajar por todo o mundo. É uma coisa assim mesmo que só uma pessoa com ideias ou com um momento muito fértil seria capaz de desencantar. Está aqui um livro surpreendente que, do que eu sei, infelizmente não tem edição em Portugal. Este aqui é um livro, mas é mesmo muito pequenino, acaba por ser um conto do Ian McEwan chamado My Purple Scented Novel e a partir daqui eu não sei se fiz vídeos de opinião para o canal, portanto, creio que não. Estes livros que eu vos vou mostrar agora, eu comentei-os todos, mas em vídeos de resumo, de leituras. Prefiro fazer agora assim neste registro um bocadinho mais informal. Enfim, este foi um livro, este é um conto então do Ian McEwan, foi o meu segundo contacto com este escritor, dele eu já tinha lido o Atonement, que em português ficou A Expiação, no Brasil eu já não me recordo, mas tinha um título completo, Reparação, acho que ficou assim. Este My Purple Scented Novel vai falar sobre a relação de 2 amigos, ambos romancistas, e depois o percurso dessa amizade, dessas carreiras, uma vez que um deles se vai tornar um romancista de sucesso e o outro um perfeito falhado. E depois existe uma alteração desses factos. É um conto muito pequenino, se tiverem a oportunidade de ler, leiam, e acho que talvez vos possa surpreender. Depois fiz questão de voltar à literatura portuguesa e dar mais uma oportunidade a Rosa Lobato Faria, uma escritora da qual eu tinha lido apenas um livro, A Alma Trocada, que foi um livro que na altura, já há muitos anos, eu gostei bastante de ler e que vai falar sobre uma relação homossexual. Foi um livro que na altura foi bastante importante e não é por esse motivo que o livro é um bom livro, é um livro maravilhosamente escrito,
Se vocês já leram Rosa Lobato Faria, sabem que ela tem uma escrita muito perfumada, que vai desde da descrição das plantas, das flores, das próprias especiarias. É uma escrita muito caseira e com isto eu não quero, de certa forma, dizer que a escrita da senhora também não é elevada, porque tem momentos de inspiração bastante interessantes. Este romance de Cordélia foi um livro bonito, que vai por caminhos que um leitor talvez não espere. Portanto, é um livro que vai falar sobre uma presidiária, o que é que a levou à prisão, o seu percurso de vida, bastante triste e sofrido, mas depois o que custa mais é o momento da sua saída da prisão e perceber que os seus sofrimentos ainda não estavam terminados. Ou que o seu sofrimento ainda não teria fim. Portanto, se vocês andam a ler então Uma Pequena Vida, deem uma oportunidade aqui ao romance de Cordélia. Ela faz uma coisa muito interessante neste livro, que é fazer quase uma paródia dos romances de cordel, não é? Sendo que existe uma menina sempre muito pobrezinha, órfã, que conhece um senhor muito rico, que é engravida, que depois é expulsa da família e separada do filho, mas que depois ela volta para se vingar e no fim ficam todos felizes. A Rosa Lobato Faria faz aqui uma paródia dos romances de cordel e mostra que a vida, infelizmente, ou talvez felizmente, não pode de maneira nenhuma equiparar-se a uma dessas obras de arte. Deem então uma oportunidade à Rosa Lobato Faria. Cá em casa temos mais um outro para ler e é uma escritora que eu quero continuar a ler sem dúvida. Estas capas, apesar de bonitas, talvez sejam um pouco infelizes na forma como a obra de Rosa Lobato Faria é entendida pelo público. É uma escrita feminina, mas também deve ser lida por homens. Depois, um livro de Virgílio Ferreira, Manhã Submersa. Este foi o meu segundo contacto com o Virgílio Ferreira. Já tinha lido o Aparição, que é um dos livros mais conhecidos dele, mais lidos também. O Manhã Submersa é um livro num registro um pouco mais autobiográfico, apesar de ser ficção. É um livro que vai falar aqui sobre a ida de um miúdo para o seminário e depois a forma como ele se vai desenvencilhar naquela pequena sociedade que está criada. Gostei. É um livro com uma escrita super acessível. Não entendo nada daquilo que dizem de Virgílio Ferreira ser difícil. Não, leiam. Portanto, só as pessoas que não leem é que dizem essas barbaridades. Especialmente aqui neste livro está uma obra bastante acessível. Gostei. Se surpreende, nem por isso. Acredito que haverá sem dúvida outros livros, talvez um pouco mais maduros, do Virgílio Ferreira que eu vá apreciar mais. Ou então, mesmo que ele se mantenha aqui neste registro, acho que é um escritor que vai ser sempre aprazível de ler. Também é pequenino e isso facilita sempre aqui as coisas. Leiam. Depois, um livro de um escritor francês, do qual eu não sabia grande coisa. Li apenas que ele tinha sido amante, ou tinha tido aqui uma relação tumultuosa com a escritora também francesa George Sand, que o Emanuel já tinha tido a oportunidade de ler. Este aqui, Alfredo Musset, ele não tinha, penso eu, nenhum livro em Portugal. Era um escritor da qual algum escritor dizia muito bem, e agora está-me a falhar quem? Já não vos sei precisar, mas sei que li noutro livro qualquer que ninguém escrevia como Musset. E agora falha-me onde é que vi isso. Mistérios, do Knut Hamsun. Assim é que é. Nesse livro do Knut Hamsun, um personagem principal, o Nagel, desdenha do Tolstói, penso que era do Tolstói, e num momento assim de euforia acaba por elogiar bastante o Alfredo Musset. Fiz questão, uma vez que gostei tanto do Mistérios, de ler este livro que tinha sido mais ou menos recentemente publicado pela Cavalo de Ferro e foi uma das grandes surpresas de 2023, sem qualquer dúvida. A Confissão de um Filho do Século é um livro formidável. Eu não sei até que ponto é que devo revelar aqui muito do plot. Enfim, vai falar sobre o percurso de um jovem aristocrático que no início tem aqui uma relação com uma mulher casada e que depois se vê muito ferido no seu próprio ego quando percebe que ele não é o único amante daquela mulher. O começo é violento, mas engraçadíssimo, e eu espero que quando partilhei esse facto no Instagram as pessoas não tenham achado que eu sou apologista da violência doméstica. Não sou de todo, prometo, mas é de facto engraçado e há muita violência
que ele depois comete aqui contra essa amante. E o interessante do livro é depois a viagem que esse personagem, que foi ferido uma vez, faz, e as relações que ele é capaz ou incapaz de ter. A desconfiança sempre lá latente no fundo da sua mente. É um livro formidável, muito mais do que aparenta, muito mais do que o seu resumo, não é? Portanto, vale a pena, se vocês não deram a oportunidade a este livro, podem então saber que ele estará na minha lista dos melhores de 2023, sem dúvida. Depois, tive a oportunidade de ler uma peça de teatro, Dr. Faustus, do escritor, dramaturgo Christopher Marlowe, portanto, um antecessor de Shakespeare. Esta é uma peça muito conhecida. Se vocês quiserem iniciar-se nesta jornada de ler obras inspiradas por este mito em particular, sendo que esta é uma das obras fundadoras, devem então ler, sem dúvida, esta obra do Marlowe. É uma história que, portanto, vai falar do mito fáustico. Aqui um contrato que um homem faz com o demónio, com o diabo, para elevar as suas capacidades, neste caso ao nível de capacidades de raciocínio, de capacidades também um pouco sobrenaturais. Mas no fim, e o pacto é este, o demónio, o diabo, ficará com a sua alma. Portanto, em vez deste homem ir para o céu, como qualquer pessoa de bem, será levada, encaminhada para o mais fundo dos infernos. É uma peça belíssima que eu tive a oportunidade de ver, ou melhor, de ler, juntamente com o áudio, que, se não estou em erro, tinha sido produzido pela BBC, que estava maravilhoso, assustador. A pessoa que fez aqui a voz do Faustus. A voz do Faustus é mais assustadora do que a do próprio diabo. Eu penso que no vídeo em que falei desta peça, eu deixei na descrição o link para o vídeo que tinha então o áudio. E é soberbo. Leiam, por favor. Okay? Cá em Portugal, acho que a única editora que tinha esta obra traduzida era a Europa América. De momento, não sei como é que está a situação. Se alguma editora, por acaso, estiver a ver isto, acho que é uma obra fundamental, vai vender imenso. Traduzam. Eu agora esqueci-me de mencionar que eu tive um projeto para ler alguns livros, 12 livros, para 2023. E alguns destes livros, não todos, infelizmente, pertenciam a esse projeto, e aqui o Castelo do Kafka era um desses casos. Pertencia ao projeto 12 para 2023. Do Kafka, por incrível que pareça, ainda não tinha lido, ou pelo menos terminado, nenhum romance, só então os contos mais conhecidos dele. Gosto bastante desses contos. O Castelo foi uma autêntica surpresa. É um livro inacabado, como todos os romances do Kafka, não é? É um livro que não tem um rumo expectável, previsível. É tudo entregue de uma forma bastante fortuita, não é? E não planeada. No entanto, as ligações que o Kafka estabelece entre os personagens são sólidas. Portanto, vocês acreditam nas razões, nas justificações, nos argumentos destes personagens, não duvidam de maneira nenhuma dos seus sentimentos. Portanto, apesar de ser uma história que não faz sentido quando explicada, quando lida é uma história que vos toca o coração. Seguir então aqui a jornada deste K, ou K, por esta terrinha, sendo que ele seria aqui um agrimensor que ia só executar uma tarefa, tinha que ir então ao castelo, ninguém o deixa ir ao castelo, colocam entraves uns atrás dos outros, portanto também no fundo acaba por ser aqui a forma como nós temos que lidar com a burocracia, com todos os entraves da vida. Portanto, isso acaba por ressoar muito a familiar. É um livro que não se lê com nenhuma ponta de aborrecimento, é sempre interessante. E apesar, então, aqui do Kafka não ter dado um final, existem aqui alguns apontamentos de que ele queria que o K, no fim, morresse sem cumprir, então, a sua missão. O K não morre no fim, mas a missão, essa sim, fica por completar. Parece que então aqui, nesta altura do ano, lembrei-me que tinha livros para ler para 2023, porque aqui está mais um livro que pertencia a essa lista de 12 para 2023, que é o livro da Isabel Rio Novo, Madalena. Este tinha sido o livro mais recente que a Isabel Rio Novo tinha publicado cá em Portugal, foi o meu terceiro.
Portanto, existia A Febre das Almas Sensíveis, e ela tem também um outro livro chamado Rio do Esquecimento. Eu decidi ler este e escolher este livro para os livros para 2023, mas ela tem também um outro romance chamado Rua de Paris em Dia de Chuva. Este é um livro que vai falar sobre o cancro da mama. É um livro que vai colocar aqui em jogo, ou melhor, vai colocar aqui no mesmo plano duas personagens de duas gerações diferentes. A forma como estas mulheres encaram as agruras da vida, e depois no final ela dá uma espécie de um twistzinho também para mostrar que aquela mulher, a antepassada da nossa personagem principal, que agora está a lidar com cancro, aquela antepassada não era como as pessoas diziam que era. Era uma mulher completamente diferente e que depois no final aqui do livro sai um pouco justificada. Gostei, não é o meu favorito da Isabel Rio Novo, esse continua a ser A Febre das Almas Sensíveis, que é um livro belíssimo, mas apesar de tudo vale a pena ler. Continuo a achar fascinante aqui o interesse e o particular fascínio que esta escritora portuguesa tem com a doença. Neste caso, nós temos aqui o cancro da mama. No outro livro que eu gostei dela, A Febre das Almas Sensíveis, ela debatia-se com a tuberculose. Portanto, toda aquela problemática dos tísicos e de terem de ir para sanatórios. Foi um livro que eu gostei bastante. Era a nossa... Lá está, um elogio tremendo, provavelmente. Mas a nossa pequenina montanha mágica aqui de Portugal, que, pelo seu tamanho muito mais curto, vale a pena ler e não dissuade tanto quanto o Calhamaço do Thomas Mann. Este aqui ficou um bocadinho aquém, mesmo assim, pelos temas que aborda, pela forma como ela cria as personagens, que, pelas entrevistas que deu, são muitas vezes inspiradas em familiares. Vale a pena conhecer e dar uma oportunidade, e conhecer aqui uma escritora com uma capacidade e uma dedicação à escrita que pouco vistas no panorama atual literário português. Vou só pegar aqui nestes livrinhos e pô-los um bocadinho mais para a frente, que eu já não chego. Depois li um livro de um escritor Prémio Nobel da Paz, em 1986, que é o Elie Wiesel. Este livro li na sequência de um vídeo que a Tatiana tinha feito, que também leu este livro este ano. Este foi um livro que saiu, felizmente, em Portugal este ano também. E é um livro que vai falar, num registro autobiográfico, apesar de ele ter sido escrito anos mais tarde destes acontecimentos, vai falar sobre o percurso que o Elie Wiesel fez pelos campos de concentração. Ele era judeu, assim como toda a sua família, e teve o azar de perder grande parte da sua família, com exceção aqui de duas irmãs que se escaparam, por sorte, a esse triste fim. E as descrições são aquelas que vocês podem esperar. Portanto, é tudo terrível. E vocês lerem que quando os soldados americanos chegaram finalmente aos campos de concentração e quando olharam para estas pessoas viram a morte, é assim uma coisa aterradora. E é muito curtinho. Pertence então a uma trilogia. Quando a Dom Quixote se lembrar de publicar os outros, vou certamente dar seguimento a estas leituras. Depois, um livro de uma escritora. Foi a minha estreia com Anne Kang. Esta escritora coreana. Com este livro, o livro chama-se Greek Lessons, em português, Lições de Grego. Este foi o meu primeiro contacto com Anne Kang. Ela tem outros livros muito mais conhecidos, A Vegetariana, O Livro Branco, Atos Humanos, enfim, esses livros todos. Este aqui foi o mais recente e é um livro belíssimo. Eu não estava à espera que esta escritora tivesse este pendor para o poético. Talvez estivesse ali à espera de algo mais, sei lá, relacionado ali com... Não sei, estava se calhar a ser bastante injusto e preconceituoso. Que tivesse ali mais uma associação ao Murakami, algo assim mais de realismo mágico, talvez, não faço ideia, e não foi nada disso que eu encontrei. É uma escritora que vai falar sobre personagens fragilizados, pessoas de relações quebradas, mas também, ao mesmo tempo, pessoas com ambições bastante elevadas, tendo em conta as suas debilidades físicas, em alguns aspectos, e de sonhos que muitas vezes são já colocados de parte. E de como as pessoas, em circunstâncias tão diferentes, se conseguem encontrar e serem felizes, no fundo. É um livro tristíssimo, gostei mesmo muito,
pretendo reler um dia e sim, se o resto da obra for deste género, vou gostar bastante de ler Anne Kang. Continuamos para aquele que é, sem querer ofender a Ilíada, mas enfim, acho que é o livro da minha vida, pelo menos até agora. O Montes Vendavais, Wuthering Heights, foi releitura de 2023, neste caso li no original, e a leitura foi tão fabulosa quanto a primeira. Digam-me o que disserem, este livro é ridículo. Como é que a pessoa, naquelas condições, naquele tempo, soube fazer uma coisa destas? Põe qualquer outro homem, escritor, a um canto, com aquilo que consegue desenterrar, não é? As emoções mais animalescas, os instintos mais primitivos, está tudo aqui. Não é uma história de amor. Aqui não há amor. O amor surge depois. O amor é uma espécie de suspiro pelos tempos tão negros que estes personagens tiveram que suportar. Lá está, é um reflexo também aqui do próprio tempo, não é? Da própria meteorologia. E é uma história que, apesar de tudo, apesar de passar pelo mais infernal cenário, tem um final relativamente feliz. E é isso que também, de certa forma, me aconchega um bocadinho o coração. É perceber que as pessoas podem passar por tudo isto, sofrer tanto, terem uns antepassados com feitios tão malévolos, não é? Tão azedos, tão negros, e mesmo assim conseguirem encarar a vida com alguma positividade. É um livro fenomenal. E hei de reler. Sempre, não é? Da Emily, pronto, não há mais nada, portanto não há mais nenhum romance. Em 2024 eu decidi ler mais um livro das irmãs. Se vocês quiserem saber qual é, vão ver o vídeo. Depois tive aqui a minha fase Stephen King e decidi que quero ler Stephen King por ordem cronológica de publicação. E comecei então, como não poderia deixar de ser, pelo Carrie. Este primeiro livro do Stephen King, que felizmente foi salvo pela sua mulher. É um livro com uma ideia bastante interessante, que vai falar aqui sobre o bullying, só que a pessoa a quem é praticado o bullying tem capacidades sobrenaturais. Nomeadamente capacidades de telequinésia, consegue controlar os objetos, fazer com que as coisas se manifestem tendo em conta as emoções que ela também manifesta. E é um livro de bullying, como é lógico, também de uma vingança momentânea que depois vai descambar num evento trágico. A forma como está escrito é bastante interessante porque vai socorrer de alguns documentos, porque depois esse evento trágico acaba por fazer, digamos, as notícias a nível mundial, como não poderia deixar de ser, uma vez que põe o quê? Uma vez que põe a descoberto o sobrenatural que de facto existe no mundo. Portanto, sim, uma obra surpreendente, curtinha. Se tiverem a oportunidade de ler o Carrie do Stephen King, acho que vale a pena. O segundo livro do Stephen King já é um bocadinho mais extenso, um bocadinho a favor. Chama-se A Hora do Vampiro, em inglês Salem's Lot. E o Lot de Jerusalém, que é uma pequena terra aqui nos Estados Unidos, e como não poderia deixar de ser, vai falar então sobre vampiros. E o conceito aqui deste livro, como eu fiz questão de mencionar num dos últimos vídeos de leituras, é que o cenário que o Stephen King engendrou aqui para este livro foi: e se uma espécie de Drácula viesse dar à costa a uma pequena aldeia americana do Maine, do estado do Maine? E como é que os personagens reagiriam? É precisamente isso que acontece. O personagem principal aqui no livro, apesar de nós termos vários pontos de vista, o personagem principal do livro é um escritor que vai para esta terra, ou regressa à sua terra de infância, para contar uma história sórdida sobre uma família bastante trágica, uma história bastante trágica, com muita morte envolvida, e que depois se vê enredado nesta chatice toda que é ter vampiros à vossa volta. Enfim, bastante interessante.
descrições também muito, muito interessantes. Apesar de tudo, é um livro que em muitos momentos não me entusiasma. Particularmente, acho que o Stephen King demora-se em coisas que não têm assim particular interesse. Tendo agora alguma distância do livro, acho que sim, foi uma coisa bem construída. Talvez ele agora fosse fazer a coisa de maneira diferente, não sei. O homem farta-se de escrever. Espero encontrar ainda livros do Stephen King que me fascinem mais do que estes dois, e acredito que isso será perfeitamente possível. Estamos a chegar então às leituras mais recentes, leituras que eu já mencionei em vídeos também mais recentes. Passo então a falar do único romance que eu li do Murakami, que foi o Killing Commendator, que, à data de hoje, foi o último romance publicado pelo Murakami, apesar de ele já ter um novo romance prestes a ser publicado no Japão, portanto a tradução também não deve demorar assim tanto. Este é um livro que, como eu comentei, vai ter temas muito familiares, elementos muito familiares. Ele vai socorrer-se também de determinados aspectos de outros romances para fazer aqui uma espécie de pastiche, e isso até combina muito bem, porque é um livro que vai abordar a música, mas acima de tudo a pintura. É o tema principal aqui deste livro. Nós temos como personagem principal um pintor de retratos. É um livro longo, é. Em Portugal foi separado em 2 volumes e essa separação faz mais ou menos sentido, porque o livro também está separado em 2 grandes partes, e essa separação faz precisamente no momento em que entra uma personagem bastante importante para a obra. É um livro que também teve ali algumas comparações ao Grande Gatsby, porque existe um personagem que cria uma obsessão bastante destrutiva e forte com outro personagem e decide morar, portanto, ali numa mansão a alguma distância, e está permanentemente a ver o que é que essa outra personagem está a fazer. E esse elemento, claro que sim, lembra Gatsby. É um livro que o Murakami tem como favorito, portanto também não surpreende esse aspecto. Se for uma das vossas primeiras leituras de Murakami, acredito que vos surpreenda e que gostem. Se vocês, como eu, já tiverem lido outros romances, como por exemplo o Crónica, o Kafka à beira-mar, um Q84, muito do que está aqui já vos soará a homenagem, digamos assim, a uma auto-homenagem. E isso, pronto, já não entusiasma assim tanto o leitor. Apesar de tudo, é um livro que não aborrece, é um livro que tem a atmosfera do Murakami, que é uma atmosfera sempre muito interessante de se estar. E aproveito também para dizer, se vocês não viram o filme Drive My Car, vejam, porque acho que é um filme. Esse filme é uma adaptação de um conto do Murakami. É um filme que cria, ou que recria perfeitamente em filme, aquilo que nós conseguimos sentir nos livros do Murakami. A atmosfera é precisamente essa. O ar que se respira é esse. É uma espécie de campânula de vidro onde a atmosfera é muito mais leve. Apesar das coisas que vão acontecendo terem alguma gravidade. Depois, um livro muito mais pequenino, foi um livro comprado na Feira do Livro do Porto este ano, O Barão, do escritor Branquinho da Fonseca, aqui com o prefácio de David Mourão Ferreira, que diz que foi um livro que reuniu consenso aqui com os seus estudantes de literatura portuguesa, mais do que qualquer outro livro de escritor português, foi este aqui, O Barão. E é um livro que vai, sem querer revelar muito porque ele também é muito pequenino, é um livro que vai falar sobre a ida de um inspetor de escolas primárias a uma terriola nas serras, lá para o interior, e do seu encontro com este personagem muito peculiar, o Barão, que o vai levar também numa viagem bastante estranha. O interessante aqui neste livro são as entrelinhas. É aquilo que não é dito pelo Branquinho da Fonseca, mas que está tão presente, ainda assim. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Esta é uma edição já antiga da Relógio d'Água. Eles fizeram o favor de reeditar este livro com uma nova capa. Portanto, não há desculpas para conhecer a literatura de Branquinho da Fonseca. Já estamos mesmo nos últimos livros que eu li este ano, portanto, A Última Tentação, do escritor Nikos Kazantzakis, é nada mais nada menos do que um novo reconto da Paixão de Cristo, sendo que vai haver aqui um ênfase muito particular no momento em que Cristo está já na cruz e que vai ter uma espécie de possível fuga ao seu destino.
E o Nikos Kazantzakis vai elaborar então esse aspecto. E se Cristo não cumprisse o desígnio de Deus? E mais não conto. É uma versão bastante interessante, tem aqui personagens bem construídos, ele cria um Judas bastante interessante, o Mateus, que é o primeiro evangelista, que é quem escreve o primeiro evangelho, também está bastante interessante aqui neste romance. Vimos o filme também recentemente, um filme de Martin Scorsese do ano de 1988, com o ator Willem Dafoe, que vale a pena ver também. Apesar de ser uma adaptação já um pouco antiga e em alguns aspectos deixa um pouco a desejar, nomeadamente em momentos mais ou menos repetitivos, em termos de extensão podia ser um bocadinho mais curta, mas também isso é um argumento que poderia ser perfeitamente aplicado a quase todos os filmes do Martin Scorsese, não é? Gostei deste livro. E o último livro lido, pelo menos terminado no ano, foi o livro da J.K. Rowling, The Christmas Pig. É uma história infantil que vai falar sobre a ida de um menino, o Jack, à terra das coisas perdidas para reencontrar o seu porquinho de peluche, o porquinho de peluche que ele mais estima, a quem ele conta tudo de forma quase telepática, e este reencontro é mesmo importante porque o Jack é um menino cujos pais se separaram recentemente e teve que começar a perceber que a sua mãe cria uma nova relação e a relação que a mãe estabelece com outro homem vem acompanhada também de uma outra menina. É essa realidade que vai fazer com que o Jack perca o seu bonequinho e que tenha que ir nesta aventura tão mirabolante. J.K. Rowling sempre enternecedora, com uma excelente mensagem, uma mensagem de amizade, de perseverança, mas também de perceber que a perda nem sempre é uma perda total, porque nós conseguimos guardar sempre connosco as coisas que de facto amamos. E foi este o meu ano de leituras, foram estes livros. Digam-me nos comentários quantos livros é que vocês leram, o que é que mais vos marcou, se ficaram curiosos com alguma leitura, se não. Peço então, se vocês ficaram curiosos com algum destes livros, vejam então os vídeos que eu fiz anteriormente, comentem e vemos então agora, espero eu ainda este ano, no vídeo dos melhores livros de 2023. Ok? Tchau, pessoal!